A graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal que é voltado para trazer uma palavra de força, de ânimo e de alegria para a sua vida. E o título do vídeo de hoje é bem interessante, não empreste a sua boca para Satanás. Por quê? Porque o livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim: então Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus responde para Pedro: Deus abençoou você, Pedro, filho de Jonas, porque o meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. E isso não vem de nenhuma fonte humana. Mas, Johnny, o título é não empreste a sua boca para Satanás. E você está dizendo uma coisa que Pedro falou que foi certa, exatamente. Jesus perguntou no versículo 15: quem vocês dizem que eu sou? Porque as pessoas estavam dizendo que Jesus era muita coisa. E Pedro respondeu. Pedro tomou a frente, porque ele era quase que um líder dos discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou e disse: é isso aí, Pedro. Pedro, você foi abençoado pelo meu Pai, por Deus. Porque isso certamente não vem de sabedoria humana, mas isso vem do Espírito Santo. Pedro foi usado por Deus para falar aquilo e quem Jesus era. Aleluias, glória a Deus. Isso foi no versículo 15, 16 e 17. Mas o Pedro, eu me identifico muito com o Pedro, porque quando ele comete um acerto, ele comete um erro também. Então olha o que o Pedro fez. No versículo 15, 16 e 17, Pedro foi elogiado. Mas no versículo 22, olha o que aconteceu. Mas Pedro levou Jesus para o outro lado para censurá-lo e disse: Jesus, Deus não vai permitir que isso aconteça com o Senhor, e nós não deixaremos que o Senhor seja crucificado. Jesus então disse para Pedro: afastai-vos de mim, Satanás, porque você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando somente no ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Irmãos, olha como Pedro era. No versículo 15, 16 e 17, ele foi elogiado porque ele disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, isso é mesmo vindo de Deus. No 21, Jesus disse: um dia vai chegar uns homens aqui, vão me prender, eu vou ser crucificado e eu vou ter que ser entregue no madeiro. E Pedro disse: jamais, Jesus, nós não deixaremos, na força do nosso braço, nós vamos... Não! E Jesus disse: afastai-vos de mim, Satanás. Mas espera aí, Pedro não queria defender Jesus? Por que Jesus estava repreendendo Pedro, já que Pedro queria defender Jesus? É porque Pedro estava afastando Jesus do propósito dele. Pedro não estava defendendo Jesus, livrando ele da dor. Estava atrapalhando Jesus de cumprir o seu propósito. Porque se Jesus não tivesse sido crucificado naquela cruz, ele jamais teria dado a chance que deu para mim e para você de estarmos vendo esse vídeo e podermos ser salvos. Então presta bem atenção. Eu quero que você entenda hoje que da mesma boca que sai coisas de Deus, como foi a de Pedro, também pode sair coisas de Satanás. E você não pode emprestar a sua boca para Satanás. Johnny, como eu faço para não emprestar a minha boca para Satanás? Seja guiado pelo Senhor. Sabe que uma vez, quem me conhece sabe que eu falo muito, e muito mesmo. Eu sempre sou a pessoa que mais fala. Se tiver uma rodinha, dificilmente eu vou ser a pessoa que menos falou. Eu sou a pessoa que sempre mais fala. E um dia uma pessoa estava me falando um monte de coisa, falando coisas assim que iam contra a minha fé, que iam contra a minha pessoa, iam contra a minha família. A pessoa estava falando coisas. A pessoa ficou uns 5 minutos falando umas coisas. E eu, na minha cabeça, já estava preparando cada argumento que eu ia usar. Eu estava falando assim: olha, eu vou usar esse argumento, eu vou acabar com essa pessoa. Eu já tinha preparado vários argumentos com base na Bíblia. E aí eu senti o Espírito Santo dizendo assim: cala a boca, não fala nada. Aí eu: o quê? Não fala nada, gente, só cala a boca. Aí eu: tá bom. Aquela pessoa terminou de falar tudo aquilo que era contra mim, contra a minha pessoa, contra a minha família, contra a minha religião, contra a minha fé. E aí sabe o que eu falei? Nada. A pessoa ficou calada, foi embora. E aí a pessoa mesmo falou: desculpa ter falado aquilo, sei que você ficou incomodado, tal, não sei o quê. Eu: não, tá tudo bem. Irmãos, prestem bem atenção. Naquele momento eu fui guiado pelo Espírito Santo. Qualquer coisa que eu tivesse respondido,
Assim como Pedro respondeu, dizendo que não era para Jesus ser crucificado, que ele não ia deixar. Na minha sabedoria humana não ia adiantar, mas o silêncio de Deus, guiado pelo Espírito Santo, valeu mais do que todas as minhas 1000 palavras juntas. Porque quando nós somos guiados por Deus, nós somos elogiados por Jesus e fazemos a vontade do Pai. Pedro foi elogiado por Jesus porque ele falou algo que veio de Deus. Eu consegui responder aquela pessoa sem dizer nada, porque eu também fui guiado por Jesus, pelo Espírito Santo. Você precisa ser guiado por Jesus. Você precisa ter um filtro. Você não pode sair falando as coisas sendo guiado por sei lá quem. Porque quando você fala as coisas sem estar guiado por Deus, você empresta a sua boca para ser instrumento de Satanás. Quantas vezes da sua boca só não tem saído palavras de derrota? Você nunca profetiza uma coisa boa. Você diz, eu vou ser derrotado, porque meu pai era derrotado, a minha vida é só sofrimento, só sai palavrão, só sai palavras de baixo calão, de natureza chua da sua boca. Será que você não tem usado brincadeiras de mau gosto? Será que você não tem falado mal da vida das pessoas? Para de emprestar a tua boca para Satanás, cristão que me assiste. Começa a emprestar a tua boca para Deus, porque Ele tem tantas coisas para fazer através de você e através desse instrumento aí que é a tua boca. Mas Johnny, eu tenho que falar o tempo todo. Só fale quando for Deus que mandar, porque lá em Provérbios, no capítulo 17, no verso 28, olha que frase sábia. Diz assim, até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado e apenas escuta. Presta atenção. Até aquele bobinho, até o tolo, até aquela pessoa que não sabe nada. Imagina que tem uma mesa aqui, a pessoa que não sabe nada, a pessoa mais calada, ela se passa por sábio. Sabe por quê? Porque ela fica calada. Então não tem como ter certeza se ela é inteligente, se ela não é inteligente, se ela é guiada por Deus, se ela não é guiada por Deus. É melhor que as pessoas pensem que você é de Deus do que você abre a sua boca sem o direcionamento de Deus e elas descubram que você não é de Deus. Então preste muita atenção. Peça ao Senhor todos os dias, Senhor, me ajude a falar aquilo que o Teu Espírito Santo me usa para falar. Assim como Pedro diz, Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E quando você é usado por Deus, quando você fala direcionado por Deus, Deus ele revela a sua identidade para você. Porque Jesus perguntou, você acha que eu sou quem, Pedro? E Pedro respondeu, você é Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, você é filho de Jonas, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, quando ele identificou quem Jesus era, quando ele ouviu a voz de Deus e falou aquilo que a voz de Deus falou sobre ele, ele também teve a sua identidade revelada. Agora, quando ele foi guiado pelos pensamentos humanos, quando ele foi guiado pela razão, quando ele foi guiado pela carne, Jesus disse para ele, afastai-vos de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Então não empreste sua boca para Satanás. Diga assim nessa oração que nós vamos fazer a partir de agora, Senhor, que eu fique calado e não diga nada para as coisas que não vão acrescentar nada na vida de ninguém, para as coisas, Pai, que só vão machucar as outras pessoas, para as coisas que só vão me afastar do meu propósito. Pai, não me deixe emprestar a boca para Satanás. Que eu fique calado, Deus, mas que eu não diga algo que não seja do Senhor. Olhe se você quer ser uma pessoa mais comedida, se você quer ser guiado por Jesus e quer falar somente as coisas que Ele te ordena, para que você descubra também a sua identidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu oro para que essa pessoa que está aqui sinceramente chegou até o final desse vídeo, Pai. Essa pessoa, Pai, que tem usado a boca dela, Pai, muitas vezes não para a Tua obra. Essa pessoa, Pai, que por desleixo, por descuido, ou muitas vezes, Pai, por não estar em contato com a Tua presença, Pai, tem emprestado a boca dela para Satanás. Eu te peço, Deus, que agora ela seja guiada pelo Senhor e que ela possa, Pai, receber a identidade dela. Quando ela começar a falar, Pai, na boca dela, aquilo que o coração dela está cheio. Que o coração dela, Pai, esteja cheio, Pai, das coisas boas do Teu Espírito Santo. Para que ela simplesmente reflita, Pai, por fora, na boca dela, ao falar aquilo que ela tem por dentro. Em nome de Jesus, amém. Você que assistiu esse vídeo e você que era como eu, falava demais, mas agora não vai mais falar tanto, porque vai ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero que você saiba que você é amado por esse canal e por causa disso você vai deixar o seu like, vai se inscrever, vai compartilhar nos grupos e vai ativar o sininho para sempre receber os vídeos aí no seu celular. E não se esqueça que você é a diferença que o mundo precisa. Até a próxima.